E Oi, aí, Alan, Wesley. deu certo agora? Bom, eu te escutava, mas acho que você não estava me escutando, né? É, o pessoal também estava vendo aqui, falando que você tinha congelado na tela, estava travando. Agora Agora ficou tá legal? ok. Então tá Agora bom. ficou legal. É assim mesmo. Bom, a gente estava falando, né, dessa questão dessa pergunta, né? Foi uma das coisas que eu mais ouvi ao longo de muitos anos, ministrando o curso, né, das 5 leis biológicas da nova medicina germânica, é que no final do curso, os alunos, né, normalmente questionavam, né, ou perguntavam, e agora, o que que eu faço com isso, né? E era a grande dificuldade das pessoas de conseguir utilizar esse conhecimento no dia a dia, né? Trazer esse conhecimento para uma aplicabilidade clínica, né? Uma vez que eu sempre gosto de deixar muito claro que o conceito da nova medicina germânica não é uma terapia, né? Apesar de muitas pessoas confundirem, muitas vezes até comercialmente é vendido isso daí como uma técnica, né? Mas em nenhum momento a nova medicina germânica foi definida como uma técnica ou como uma forma terapêutica, né? Ela é uma outra visão, assim, né? Hammer chamou desse jeito, né? O pai da medicina germânica disse que, na verdade, era uma possibilidade de você quebrar paradigmas, né? Trazer uma outra visão em relação ao que é saúde e o que é doença, né? Porém, muitas vezes as pessoas, ao se depararem com esse conhecimento, né, que sim, deve ser aplicado no nosso dia a dia, seja na nossa vida ou, né, no dia a dia do consultório, fica um pouco complicado, né, muitas vezes trazer essa visão para a abordagem clínica que a pessoa muitas vezes já faz, né? Então, isso eu via Uhum. com muita frequência, né? E eu passei por isso. Eu falo assim que eu não desisti desse conhecimento justamente porque eu acreditava muito, né? Porém, eu tive muita dificuldade em um primeiro momento de saber como aplicar, né? Muitas vezes eu falava, não sabia se eu tratava o paciente, se eu mexia no corpo, ou se eu simplesmente fazia uma abordagem psíquica, ou falava de conflito, tentava buscar o bendito DHS e não encontrava nunca, né? Então, assim, toda uma dificuldade, por quê? Porque inicialmente vem a teoria, né? E a teoria, ela é legal. Eu falo assim, né? Até tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que é a teoria, ela explica tudo, porém nada funciona, né? E a prática é quando tudo funciona e nós não sabemos o porquê. Então há uma diferença muito grande entre teoria e prática, né? Eu falo para os alunos, quando ministrava as aulas de osteopatia, eu sempre falava isso daí, você estuda um livro do Capandi, é lindo, maravilhoso. Só que quando você tenta olhar essa biomecânica e reproduzir ela no dia a dia, com um pé que pisa torto, com um joelho que está mal posicionado, com uma estrutura desalinhada, com o fígado puxando, um estômago tensionando, enfim, tudo isso se torna um pouco mais complexo, né? Porque as coisas não são exatamente daquele jeito isolado, né? Quando eu coloco isso em um sistema, a coisa tem a sua complexidade, né? E aí, o conceito da nova medicina germânica também, né? Quando a gente estuda lá os mapas, aquela visão teórica que explica de uma forma muito clara, precisa o que está acontecendo, e eu olho para aquilo ali e tento levar para o meu dia a dia, tento perceber como eu vou utilizar isso daí, como eu vou abordar isso daí com o meu paciente, aí a coisa se torna um pouco mais complicada, né? Eu falo para os alunos assim, quando você lê até, a gente tem os grupos, né? E eu recebo perguntas todos os dias de muitos alunos meus, ou enfim, que já cursaram, né? As 5 leis biológicas em outros lugares, né? E as pessoas ficam perguntando, por exemplo, olha, o paciente está com tal sintoma ou doença, qual é o conflito, né? Então, você vai lá e escreve o conflito X, Y, Z, e a pessoa pega aquilo e tenta levar essa visão para o dia a dia, para a abordagem terapêutica, né? E ela vê que não existe resultado nenhum. E é isso que é muito interessante, né? Foi essa uma das minhas frustrações, né? Porque eu sabia o mapa, eu conseguia identificar com muita precisão o que estava acontecendo, sabia o conflito de cada um dos sintomas, o tecido, a fase, né? Enfim, tinha aquela certa precisão, né? As coisas batiam, até falava para o paciente falava, nossa, é exatamente isso, que interessante, né? Ou eu vivenciei isso, ou estou vivendo exatamente isso que você está falando, porém as coisas paravam Uhum. ali. E eu via que o próximo passo ele se tornava extremamente complicado.
que era justamente a ideia de levar uma possibilidade de não só de um olhar diferente, mas e aí, o que fazer? E também os pacientes me perguntavam muitas vezes, Alan, tá, tudo isso é legal, você explicou de uma forma muito interessante, tudo bateu, enfim, né? Nossa, até parece que você me conhece há muitos anos, enfim, isso é interessante. Porém, tá aí, o que eu faço com isso, né? Então, isso tudo foi me incomodando. Perceber a dificuldade dos alunos e perceber a minha dificuldade diante das minhas abordagens no meu dia a dia, ali no meu consultório, né? E depois de muito tempo, eu pude perceber que eu estava olhando ou tentando utilizar o conceito da nova medicina germânica ou colocar a sua aplicabilidade de uma forma que não era competência dela, porque ela não havia sido estruturada para isso, né? E então foi um momento que eu falei, opa, eu preciso começar a repensar algumas coisas, né, diante desse conceito, né? Você, por exemplo, você foi meu aluno, né? Você fez a formação da nova medicina germânica, mas não fez o avançado clínico que nós vamos fazer final do mês em São Paulo, né? Fala para mim, qual que é? Sim. Vou te pôr numa saia justa aí agora, você não esperava Vai essa. lá. Qual é a sua dificuldade? Chegou um Ah, paciente, por exemplo, qual é a dificuldade que você tem diante de uma abordagem? Como que você trabalharia uma situação, por exemplo? É que a história clínica, né, do paciente, vendo em que fase que ele está ali, né? E se for alguma coisa que eu possa utilizar mecânico, que eu sei que vai ajudá-lo, eu consigo, né? Alguma outra informação que eu posso dar mediante as situações no que ele vive, eu também consigo. Mas, dependendo do que ele me fala, eu não tenho como entrar com ele, né? Ele me causa um cheque, sabe? Ele me Isso. deixa em xeque-mate. Então, assim, algumas situações eu consigo aplicar e consigo trabalhar junto com ela. Só que na grande maioria, né, eles me colocam em xeque. E aí você tem que desviar isso, né? Desvia como, ó, não, é isso aí, vamos para aquele lado, para aquilo, e aplica o As que você técnicas que você aprendeu, já né? faz. Isso, a técnica manual, Isso aí. né? E com o embasamento que a gente tem. Isso mesmo. Você usou a palavra perfeita, que foi o que eu vivi por muito tempo. Eu me sentia assim, com essa sensação de checkmate. Acabou. Né? E agora o que eu faço? Ah, deita ali na maca, vem aqui que eu vou te manipular. Quer dizer, então parecia assim, né? Que eu identificava, percebia o que estava acontecendo, pegava todo esse conhecimento e falava, e agora? Agora deita ali na maca. Então, quer dizer, para que eu fiz toda essa análise, toda essa reflexão, toda essa abordagem, se depois o que eu vou cuidar é do sintoma, né? Não, e Aí, outra, o que que deixa isso? Muitas das vezes, quando eu comecei, né, que é quando você está comentando aí, a gente fazia isso, eu ficava, né, em xeque-mate. Aí o que que eu comecei a perceber? Que o paciente sabia que ele me colocou em xeque-mate, porque do mesmo jeito que eu consigo ver o sistema autonômico dele funcionando, ele também começava a perceber que ele me deixou em xeque, sabe? E aí eu falei assim, não, esses assuntos aqui, o que eu domino e o que eu conheço, eu vou lá. Agora, se no primeiro momento eu já conversei com ele e eu já vivenciei aquele checkmate, opa, isso aí deixa que eu tenho que aprofundar mais e aprender sobre esse assunto. sim. E outra coisa muito interessante, que é que eu vejo, não sei se você passa por essa experiência, mas vamos supor assim, você foi lá, fez uma abordagem, interpretou absolutamente tudo, todas as coisas fizeram sentido, por exemplo, numa primeira consulta, tá bom? Aí o paciente volta na segunda consulta, e aí vem de novo a pergunta, e agora, o que fazer? Você vai repetir exatamente tudo aquilo que você falou na primeira consulta? Vai fazer toda a interpretação de novo do tecido, da fase, da situação? Não é assim que acontece? Uhum. Não é? Então, o que que eu observava? Que a gente não tinha uma sequência. Então, imagine assim, a pessoa procurou você,
por um quadro de, sei lá, uma obesidade. Aí você já busca o mapa na sua cabeça, vamos supor que está tudo gravado, você é um expert no assunto, e aí você já, pum, ó, obesidade é isso, 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 é o órgão tal, o programa biológico é tal, o tecido é tal, a fase é tal, show. Aí você chega para a pessoa e fala isso daí, fala, olha, a obesidade está ligado a isso, 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 o sentimento que desperta é esse, tal, 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 beleza. Aí você já vai ver o primeiro checkmate, que ela vai te perguntar, tá, mas e aí? Você me disse que é uma sensação de solidão, e isso ativa o túbulo coletor renal, o túbulo coletor renal retém água, a retenção de água aumenta o volume corporal e o principal programa biológico da obesidade é esse daí. Beleza. O sentir biológico é esse. A pessoa fala, nossa, a minha vida é assim, é exatamente assim. Eu me isolo, eu não saio, eu sempre, desde adolescente, eu me trancava no quarto, eu não gostava de sair, né? Então, veja, a pessoa fala, nossa, essa é a minha vida. Beleza. Você fala, então, tá vendo? E aí? A partir dessa situação, dessa interpretação belíssima que foi feita, que tudo bateu, fez muito sentido, tá? Legal. Essa pessoa vai voltar magra na próxima consulta? Não. Não. Né? Ela não vai mudar o processo só porque trouxe a consciência para ela, né? Beleza, aí ela volta. E ela fala assim, doutor Wesley, gostei demais daquela abordagem que o senhor fez comigo, bateu tudo, e eu queria que o senhor falasse mais. E aí? De novo, você vai Parou. vencer o checkmate. Porque o que você vai fazer? Você vai interpretar novamente o processo biológico, que é o que o mapa te permite fazer. O mapa te permite fazer com muita precisão um diagnóstico e interpretar a fase, o tecido, o que está acontecendo com o paciente. Mas para aí. Né? É o exemplo que eu gosto de dar, e eu me torno repetitivo até nisso daí, que é como você ter entrado no carro, digitado lá no GPS, ele te dá a rota com muita precisão, o tempo, o trânsito que você vai pegar, custo de pedágio, postos de combustível, restaurante, enfim, muitas informações. Porém, você entra no carro e não sabe da partida no carro. Então, quer dizer, você fica parado ali, você não vai conseguir seguir por esse mapa. Você consegue explicar, se alguém sentar do seu lado, você vai lá, diminui o mapa, explica a rota, fala, nós vamos passar por tal cidade, é tanto tempo, a hora que a gente chegar em São Paulo, nós vamos pegar um trânsito de 4 horas. Legal, só que você ficou parado, né? Então, o que você acaba fazendo? Você acaba voltando a fazer aquilo que você já fazia bem. Que foi o que você disse. Você fala, deita aí na máquina, então, que eu vou trabalhar com você. Então, quer dizer, parece que não te trouxe tanta coisa e nem para o paciente aquilo que você talvez almejasse com esse conhecimento, né? Com essa abordagem. E aí, então, você fica puramente sintomático. Não entra no que eu gosto de chamar, e no curso, no avançado clínico, você vai ver isso daí, todos os alunos que forem participar, eu separo ele em dois, que é a terapia causal e a terapia sintomática. As duas coisas são importantes. Não tem algo mais importante, né? Porque muitas vezes uma dor ou um processo que precisa ser trabalhado também. Não adianta eu tentar só buscar a raiz de um problema e deixar muitas vezes o paciente sintomático até ele encontrar o caminho, né? Então é importante você fazer isso daí. Eu gosto de dizer assim, é importante você ir lá e apagar o incêndio e depois, de uma forma inteligente, tentar descobrir qual é a causa do incêndio, né? Mas no primeiro momento talvez seja necessário apagar esse incêndio, né? Então, as terapias sintomáticas, elas servem para isso. A terapia sintomática, ela sempre vai atuar no nível do sintoma com o objetivo de trazer alívio, conforto, bem-estar. Hoje, grande parte das técnicas que nós conhecemos, apesar de muitas vezes serem até chamadas de técnicas causais, não são causais. Elas são secundárias a algo. Sempre existe alguma coisa primária, né? Eu gosto de dizer assim, falava por muito tempo isso daí na osteopatia, né? Foi uma das coisas que me despertou tentar buscar outras coisas também. Se eu tenho uma tensão visceral, por exemplo, por trás de uma tensão visceral, eu tenho que ter tido alguma inflamação, alguma infecção. Se eu tive alguma inflamação, alguma infecção que densificou,
algo inflamou ou infeccionou. Existe um outro agente causal. E é em busca Sim. desse agente causal que eu devo também ir. O que não significa que não tenha valor, porque tem muito valor, eu trabalhar o tecido. Dar movimento, Sim. soltar uma estrutura, mandar sangue, melhorar o fluxo energético daquela região. Perfeito, tudo isso é importante. Porém, você imagina o seguinte, se existe um agente causal que leva a uma inflamação, essa inflamação densifica uma estrutura, essa estrutura se torna disfuncional. Eu vou lá e Uhum. trabalho e dou função, mas eu não consigo atingir, eu vou ter a tendência de criar de novo um fluxo recidivante para aquela estrutura. Então, esse trabalho Sim. ele é muito interessante. Aí, o Vitor Sabadoto, grande osteopata, um Aê, que abraço, então, tal? professor. Gente Então, finíssima. veja que interessante. Você automaticamente precisa compreender isso daí. Existe um outro agente causal que antecede esse processo inflamatório, que é biológico, e isso é estudado com muita precisão no conceito das 5 leis biológicas da nova medicina hegemônica, todas as fases de um tecido, o que aconteceu na fase Uhum. simpática, o que acontece na fase parasimpática, as inflamações, as epicrises, o processo de cicatrização, tudo isso é muito bem descrito. Eu nunca vi algo tão preciso, né, quanto esse conceito para explicar o fenômeno, porém, Uhum. automaticamente eu tenho aí duas opções. Trabalhar no nível tecidual, no nível físico, né? O Vitor está aí, o Vitor é um cara muito importante, um estudioso da parte da pediatria, né? Trabalha muito bem com crianças. E a gente sabe hoje, por exemplo, que além do trabalho físico, mecânico que se faz, você precisa trabalhar o meio ambiente dessa criança. Ela é fruto do meio Sim. ambiente. Né? As primeiras experiências, as primeiras sensações estão totalmente ligadas a isso. Então, veja, como que um profissional que trabalha bem com essa parte mecânica não vai olhar para esse ambiente? Será que aquela criança que está tendo alterações comportamentais, um déficit de atenção, uma hiperatividade, um autismo, por exemplo, não tem relação nenhuma com o meio ambiente que ela vive? Né? Será que a gente não vai olhar? Então, a gente que já tem esse conhecimento, a gente já começa a perceber o momento que os pais entram no consultório. Como que Sim. o pai conversa com a mãe, quem pega a bolsa, se é a mãe, se é o pai, quem carrega a criança, quando a criança ela se movimenta, quem chama a atenção, se o pai se posiciona ou a mãe se posiciona, que é extremamente importante isso daí, já que isso é bem descrito também pelo conceito da nova medicina hegemônica. Um lado nosso tem representatividade paterna e o outro lado uma representatividade materna. Então, como que as coisas estão acontecendo, a posição, a hierarquia, se está bem definida, né? Se a avó já não entrou nessa dinâmica, se no momento que tinha que chamar a atenção, quem chamou a atenção foi a avó, não foi o pai nem a mãe. Quando a criança chorou, Uhum. se já não foi entregue para a avó cuidar, se não foi terceirizado. Então veja que interessante todo esse processo, né? Então eu digo assim, a terapia ela vai muito além daquela sensação que nós estamos tendo ao tocar uma estrutura, né? Então Sim. veja, se eu tenho recursos para poder trabalhar isso daí, eu não vou ficar só nisso. Eu também já vou tentar melhorar essa dinâmica familiar. Eu já vou tentar posicionar as pessoas, entender muitas vezes o que pode estar por trás. Às vezes, o simples fato de você falar um pouquinho mais alto, por exemplo, uma criança que é segundo filho, tem um filho mais velho, e a mãe grita com o filho mais velho. E essa criança, por exemplo, vai frequentemente no pediatra com otite. E o pediatra simplesmente dá um antibiótico. Olha só. Então, quando esse bebê, por exemplo, chega no consultório, a nossa cabeça já faz isso aqui, ó. Nós já vamos muito mais Uhum. além. Eu já vou tentar buscar, além dos equilíbrios físicos, por exemplo, que aquele bebê pode estar apresentando, a minha cabeça já começa a trabalhar como um detetive. Eu já falo, É isso opa, aí. ouvido, otite, característica, por exemplo, de um ouvido médio. Se é o ouvido direito, é o que capta. Se é o ouvido esquerdo, é o que elimina. Então eu preciso ter um som, uma voz, um barulho. Será que ele está precisando ouvir mais ou não está suportando ouvir? Então, olha que interessante, né? Então, isso é uma interpretação tecidual. Eu consigo identificar a partir do sintoma
qual é a estrutura envolvida, qual é a fase, o que está acontecendo. Porém, eu já saio dessa cena e amplio a minha visão. E eu começo a bater um papo com os pais, já começo a entender o que está acontecendo. Talvez essa mãe grita porque foi dado a ela a posição de dominância no sentido de chamar a atenção, no sentido de cobrar dos filhos. Por quê? Porque às vezes o pai é um pouco mais ausente. E aí ela assume o que não compete a ela, porque o papel dela é simplesmente dar amor incondicional. Só que ela agora substitui esse amor incondicional por ter que ficar chamando atenção e cobrando. Então veja, e aí o pai chega e ele que deveria assumir uma posição, ele agora acolhe os filhos que estão sofrendo devido à cobrança da mãe. Veja que loucura, né? Então, tudo isso é uma cena extremamente, eu falo assim, propícia, né? Para poder manifestar N sintomas. N sintomas. Porque aquela criança agora, ela pode começar a sentir raiva da mãe, que é uma probabilidade gigantesca disso acontecer. Ela vai começar a sentir raiva da mãe, ela vai confrontar a mãe, porque, lógico, a mãe que está chamando a atenção dela, e ela então sente raiva da mãe e busca o acolhimento do pai. Né? É aquela, muitas vezes, uma menina que se sente apaixonada pelo pai e sente ódio mortal da mãe. Veja que interessante. E tudo isso aconteceu, aí, por exemplo, essa pessoa com raiva, ela começa a afetar, por exemplo, o estômago, que é um órgão típico da raiva, ou a vesícula, porque não é justo isso daí. E ela, por exemplo, começa a ter um quadro de gastrite, refluxo. E ela procura você com esse sintoma clínico. Mas veja que interessante. Um sintoma clínico de gastrite nos leva a perceber toda uma dinâmica familiar. E essa pessoa pode estar no seu consultório hoje com 40 anos de idade. Sim. Só que o processo da dinâmica familiar dela começou aos 40 dias de vida. Você vê que interessante, cara? Porque hoje, aos 40 anos, Wesley, o que acontece? Essa pessoa agora casada, também com filhos, reproduz a mesma dinâmica familiar que um dia foi dolorosa para ela. E aí, a cada momento que ela reativa isso como um gatilho emocional, isso afeta o organismo dela, como afetava lá atrás. Sim. Então, a abordagem terapêutica, isso é legal, né? Deu um gancho para a gente fazer uma viagem para uma reflexão. A abordagem terapêutica é isso. Ela vai muito mais além de um sintoma. Porque você vai sair daquilo ali, então você imagina que não é interpretativo. O interpretar não muda absolutamente nada. Isso eu já aprendi ao longo de 15 anos trabalhando com isso. Se mudasse, o paciente entrava com câncer e saía sem câncer. Você agora, para poder realmente ajudar essa pessoa, olha o trabalho que você vai ter que fazer. Olha a dinâmica que você vai ter que reconstruir para poder perceber o que está acontecendo. Você vai ter que olhar a dinâmica atual dela, fazer uma conexão com a história, porque sempre, independentemente da idade que você tem, a terapia, ela vai te conectar à sua infância. Não tem como. Porque as dinâmicas, elas se repetem. São gatilhos que vão desencadeando ao longo da vida novos sintomas. Porém, o início de tudo isso está lá atrás. Então, quanto tempo eu vou demorar para trabalhar com uma pessoa, mudança dessa dinâmica, para que, de forma natural, né, de uma forma natural, aquele sentir que aparecia com muita frequência, como esse caso que eu citei de raiva, por exemplo, esse sentir, ele possa agora significado. E a partir desse processo todo, aquele órgão que sofria tem a possibilidade de se conectar de novo com a sua harmonia, que seria o princípio da autocura, da autorregulação. Então, veja, não adianta o paciente chegar para mim com a gastrite, o mapa vir na minha cabeça e eu falar assim, não, legal, gastrite, como que é a sua dor? Ah, tal, esse é um padrão ativo
da mucosa, da pequena curvatura do estômago, que é do tecido ectodérmico, que ulcera na fase simpática e que no processo de ulceração, devido ao padrão de sensibilidade interna dessa mucosa, dói. E o sentir que desencadeia tudo isso é a raiva. Pronto. Então, esse é o mapa. Ele veio. Show, perfeito. Não dura mais do que 1 minuto essa interpretação. E aí eu chego para a pessoa e falo para ela assim, isso é raiva, cara. Esse órgão sofre por causa disso. E essa pessoa vai dizer, sim, eu sinto raiva mesmo. Eu sinto raiva da minha esposa, eu sinto raiva do meu chefe, os meus filhos me enchem o saco. E aí? O que você faz agora? O que essa pessoa faz? Ela desaparece, ou desaparece com todos, muda de vida. Será que mudar de vida muda a dinâmica? Às vezes não. Às vezes eu só mudo os atores, mas a cena continua a mesma. Por quê? Porque vai ter outras pessoas que irão te contrariar, terão outras pessoas que não serão justas. Enfim, então é você que vai ter que mudar a sua posição em cada uma das situações, justamente para que seu organismo não sofra os impactos. Então não adianta eu pegar uma pessoa que tem dor musculoesquelética, por exemplo, uma fibromialgia, e eu sei que a fibromialgia é um sentimento de autodesvalorização intensa de forma generalizada. E aí eu começo a conversar com essa pessoa, ela diz, sim, ninguém me ama, meus filhos não me dão atenção, meu marido não liga para mim, eu abri mão da minha vida por causa deles, eu deixei de fazer o que eu gostava, justamente para me dedicar a eles que nunca reconheceram. Olha o paciente dando checkmate já. É isso aí. Você já está ficando recuado agora, porque, ok, você soltou, ele pegou o gancho, agora ele está falando tudo para você e automaticamente você vai ouvir aquilo e você vai dizer o que para essa pessoa? Ouvir assim, né? Dando aquelas esquivadas. Não é? Então veja, agora, será que realmente todas as pessoas desvalorizaram você? Ou você que não sabe qual é o seu valor? Será que ninguém te reconhece? Ou você não conseguiu reconhecer tudo que fez? Então, eu começo a mudar a dinâmica. Então, por exemplo, no curso avançado, o aluno aprende perguntas que são chave. Eu falo assim, ó, isso é muito importante. Todo o início de uma terapia, que é o equívoco da maioria, que já começa afirmando as coisas, falando. Todo o início de uma terapia ou de qualquer processo evolutivo que vai gerar uma reflexão, ele sempre deve iniciar por uma pergunta. Porque perguntas abrem as portas. Afirmações fecham as portas. Muitas vezes uma afirmação faz com que o seu paciente recue, se sinta invadido e automaticamente acabou ali o processo. Então, o que gera uma dinâmica são perguntas, porque perguntas geram reflexões. Afirmações, conselhos não servem para absolutamente nada, porque afirmações e conselhos não levam a pessoa a refletir o motivo pelo qual ele está assim. Ou ele vai se apegar àquilo que você disse, ao seu conselho, e vai fazer exatamente o que você propôs, e isso não vai transformar a vida dela. Mesmo que dê certo, ela vai dizer que deu certo graças ao seu conselho. Isso não gerou mudança. E se der errado, ela vai dizer, não deveria ter seguido o seu conselho. Deveria ter seguido o meu instinto. Olha que loucura, né? Então, perguntas são muito importantes. Então, muitas pessoas não conseguem dar sequência a um processo terapêutico justamente porque não sabem a forma de perguntar, não sabem a forma de questionar o paciente. Então, todo esse processo desse curso avançado que nós vamos dar aí em São Paulo, ele foi muito bem estruturado para você justamente conseguir receber o paciente, saber o que está acontecendo, utilizar os mapas e, a partir disso, construir um modelo. Com perguntas, com uma sequência de uma abordagem terapêutica, de uma construção de uma anamnese, porém precisa, onde você quer chegar, tudo certinho, tudo bem esquematizado. E depois, aí sim, um processo de condução terapêutica
para poder trazer um novo olhar, ressignificar um processo, mudar uma dinâmica da vida, reposicionar os atores da vida, um reposicionamento familiar. Não tem como isso não acontecer, por isso nós vamos fazer as terapias de reconexão familiar, de reposicionamento do pai, da mãe, dos irmãos, a sua posição em relação a cada um deles, a sua posição em relação ao meio em que você vive. Então, tudo isso é importante. Então, isso seria mais o que eu gosto de chamar de terapia causal, que é essa que vai fazer com que você possa olhar para si, olhar para o sistema e entender que você é o responsável por toda essa dinâmica. Que não foi seu Perfeito. marido que te desvalorizou, que não foi seu pai que amou mais o seu irmão do que você, que não são seus filhos que não te reconhecem e não dão valor, e sim que você precisa mudar a sua posição para obter o reconhecimento, obter o valor necessário, né? Ou identificar que você não precisa de nada disso, porque você aprendeu para você e não mais para os outros, né? Então, isso é muito interessante, cara. Então, isso é um trabalho bem legal. Além de tudo isso, aí nós temos a abordagem sintomática. Por exemplo, recursos alimentares, técnicas físicas, né? Ao longo de todo esse tempo que eu venho trabalhando e buscando informações, um pouco da osteopatia, da terapia manual, da física quântica, do toque quântico, as técnicas energéticas, enfim, todo esse processo, né? Eu vim criando algumas técnicas que eu, né, incorporei um pouco de cada dessas informações para tentar trabalhar o mapa, né, a conexão entre o cérebro e o corpo através de técnicas de toque em que nós utilizamos os mapas, percorremos os mapas e tocamos o organismo com uma forma de poder trabalhar, né? Porque o que a gente sabe hoje? E conforme o corpo vai direcionando informações entre a psique e o corpo, né? Esse processo ele vai impactando, eu falo, é como um trauma físico que vai batendo na estrutura, e essa estrutura vai densificando, e quando ela densifica, ela também altera a função naquela área, né? Um ligamento mais denso não funciona igual um ligamento elástico, né? E então, o que eu fui fazendo? Tentando observar as tensões existentes entre áreas do cérebro, áreas do crânio, com possíveis áreas do corpo. Então, eu criei uma técnica de reconexão entre o cérebro e o corpo, em que existe um toque e que nós vamos liberando esse tecido, e a partir dessa liberação nós vamos restabelecendo uma melhor comunicação entre o cérebro e o corpo através de fluxos energéticos, faciais, enfim, né? Então, também o aluno vai aprender essa abordagem, como trabalhar isso daí. Enfim, né? São várias aí técnicas realmente que foram desenvolvidas, outras, né, eu fui aperfeiçoando, outras eu realmente peguei de conceitos que serviram de forma perfeita para esse modelo, e ao longo de todos esses anos eu fui condensando tudo isso em um curso que é o curso avançado clínico aí, que nós vamos ter em São Paulo, e que eu estou muito feliz, porque já estamos aí com 80% das vagas preenchidas, né? E vai ser muito legal aí essa turma, os alunos vão ter a oportunidade de aprofundar em todo esse conhecimento, né? É que é o que mais todo mundo busca, né, Alan? A gente vem conversando aí com outros terapeutas, o pessoal que trabalha com a medicina germânica, e como você comentou, né? É a dúvida de todo mundo, né, cara? Então, assim, se até um determinado ponto é legal, você já, às vezes, vamos supor, eu trabalho muito com obesidade, eu trabalho muito com autismo, com crianças, né? Com bebês, relacionamento da família, ok, mas e quando chega um paciente, por exemplo, com hernia de disco, com fibromialgia? Sim. É aí que é o que eu tinha comentado com você, né? Que você tem habilidade, você vai fazendo. Só que quando você entende o processo, se o cara tem isso, se tem aquilo, você está entendendo o processo, né? Então favorece muito quando você tem a ação dos mapas na sua cabeça, mas o que você faz para cada tipo de tecido e para cada fase, e como você disse, né? Tem a causal
né, e assintomática. Então, isso também faz diferença, porque às vezes você passa uma informação para o paciente que muitas das vezes você pode pensar que você está ajudando, só que na verdade você pode estar prejudicando ele. Exato. Então tem que ser, essas questões sutis, elas têm que ser muito, mas muito bem aplicadas, para que você também não fique desconfortável, né? E que realmente você possa ajudar o paciente por um todo, né? É isso que você citou, é muito mais frequente do que a gente acha, né? Que é essa questão de realmente dar informações que, além de não ajudar, acabam muitas vezes levando o paciente para um estado de debilidade ainda maior, né? Por quê? Porque justamente você foi simplesmente interpretativo. Você simplesmente disse, né? Então imagine uma pessoa que, sei lá, traz uma história extremamente traumática, por exemplo, com o pai. Foi rejeitado, ou muitas vezes nem conheceu o pai, né? E aí essa pessoa te procura com um sintoma em uma articulação que tem a representatividade da figura paterna, que traz o sentir, né, de desvalorização, de Uhum. falta de reconhecimento do pai. E você automaticamente, sem entender toda essa dinâmica, simplesmente diz assim, olha, essa dor é fruto de uma falta de reconhecimento, né, do que porque você se sente desvalorizado em relação à figura paterna. Né? Então veja que loucura, essa talvez seja uma das maiores dores da vida dessa pessoa. Né? E aí o simples Sim, fato de você falar isso não vai fazer com que ela se sinta reconhecida pelo pai, não vai fazer com que ela se sinta valorizada pelo pai, e aí vai reforçar a ideia ainda maior de que o problema que ela tem é exatamente culpa do pai. Porque o e aí vai fato para do cima pai, dele ainda. Eu sabia, entendeu? fui lá no terapeuta X, ele falou para mim, então a culpa é Exatamente. sua. Olha o transtorno que Entendeu? uma informação errada pode despertar na família inteira, né? Olha o Exatamente. perigo disso. A pessoa chega lá e fala, ó, além de você não ter me reconhecido, hoje a minha dor, o sofrimento que eu tenho, que me dificulta andar, dificulta eu praticar um esporte, dificulta eu trabalhar, é Uhum. fruto do que você fez. Então, esse processo muitas vezes acaba reforçando uma posição de vítima, porque deixa a pessoa Sim, justamente conectada com a dor dela, porém não cria uma dinâmica dela poder mudar, porque quantas pessoas foram abandonadas pelo pai e não se sentem desvalorizadas? sim, Quantas pessoas não conheceram o pai e não sentem essa falta de reconhecimento? E quantas sim. pessoas conhecem o pai, têm o amor do pai e se sentem desvalorizadas? Então, a gente precisa, eu falo assim, sempre sair do foco e olhar de uma forma muito mais ampla. Muito mais. Para que a Não tem gente jeito. possa realmente se colocar em uma posição de ajuda, né? Que é como eu gosto de chamar, né? Você se colocar em uma posição de ajuda. Então, para você realmente ajudar, você tem que sobrevoar uma cena. Não adianta você fechar Sim, nela, né? Você fechar é a mesma coisa de você querer tratar sempre o sintoma, né? Isso para nós, osteopatas, fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente já tem esse hábito de ampliar, né? De sim. sair daquilo e olhar de uma forma mais ampla. Mas Na para grande psicologia parte, eles né? falaram do superego, né? Que você sai do ego, né? E para Para olhar de cima. poder olhar de cima. Então, assim, mas para a maioria dos profissionais da área da saúde, isso não é comum, né? Porque É, eles têm o hábito sempre de fechando, 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 fechando e olhar cada vez mais sobre a lente do microscópio, né? Então, é um treino, né? É um treino. sim. É um treino que, se realmente né, você quer abordar o seu paciente de uma forma, eu não diria a palavra não é saudável, assim, mas de uma forma mais completa, vamos dizer assim, que você possa ajudá-lo e entender ele, em vez de você querer colocar as suas percepções, as suas condutas, isso aí é melhor, porque eu faço assim, em vez de você mudar a história, porque isso também é uma coisa muito importante, né, Alan? Você até comenta nos cursos, né? O profissional de saúde, ele quer, né, ter essa... É, A gente recebeu um áudio de um paciente, de
um profissional X, sou o cara, o que eu falo é o que vai acontecer. Então, olha só, o susto que o paciente teve, né? E a gente tentando não, a gente fazendo de uma forma mais tranquila para deixar ele mais confortável. E chegou um ponto que, olha o que o profissional gerou na cabeça do próprio paciente. E aí, quando ele trocou de profissional, as coisas começaram a melhorar, né? Então, É, assim, o poder das nossas ações, né? Se a gente não fizer sim. as ações corretas, a gente pode prejudicar demais, mas demais a vida do outro. E e sem massagear o seu ego, né? É, Que é uma coisa que você comenta bastante aí no curso. sim. É porque a gente foi treinado, né, Wesley, a ser muito ativo, né? A estar sempre na posição, teoricamente, de domínio, né? Isso é uma característica, muitas vezes, porque nós, como pacientes, sempre fomos em profissionais também da área da saúde e a nossa opinião sempre valeu muito pouco, né? Eu ia lá e recebia Sim, já pronto o que eu tinha que fazer e acabou, né? Então, sempre foi muito assim, né? Só que nesse modelo, não. Nesse modelo, é igual eu gosto de dizer, hoje eu converso muito com profissionais, né, que trabalham, por exemplo, com hipnose, né? Que era aquela visão daquela hipnose antiga, não sei como que eu posso chamar, mais tradicional, me desculpe aí, não é a minha área, mas era aquela coisa que o cara te hipnotizava e ele te manipulava do jeito que ele queria, né? Então, muitas pessoas, eu vejo assim, eu tinha um hipnoterapeuta na clínica, às vezes eu ia direcionar as pessoas, não, eu não quero ir não, porque ele vai me manipular, eu não quero. Então, veja que interessante a distorção, né? E hoje não. Hoje, muitas vezes, você vê que o profissional ele se coloca abaixo do paciente, o processo é do paciente. Ele simplesmente, sim, talvez, induz ou conduz uma situação para que o paciente, de forma, diria até que consciente, percebendo realmente as coisas, né, ele possa sim, guiar os processos que são deles, né? Então, é um outro modelo, é uma outra forma, e eu acho que isso é muito interessante. E nesse modelo dessa abordagem da germânica, o paciente é extremamente importante. Ele é ativo, né? Então, isso é interessante. Não sou eu que faço. Eu simplesmente desperto nele e dou a ele, talvez, condições, possibilidades para que ele possa a mudança. Não sou eu que mudo, sim, né? Então, com isso é muito certeza. interessante. E até para o paciente, às vezes, é estranho. Por quê? Porque as pessoas não estão habituadas a isso também. Elas estão habituadas a ir Sim, lá e alguém dá para elas a fórmula mágica, né? Então a gente traz isso dentro de nós. Então nós precisamos também acalmar essa nossa posição, aliviar essa nossa autocobrança de que tem que curar, de que somos responsáveis por sim, curar e salvar o outro, que é um transtorno de comportamento que é muito bem estudado também no conceito da nova medicina germânica. E você entender que você participa desse processo, né? Nós somos sim, convidados a dar ao paciente e ao organismo do paciente condições dele se autocurar, se autorregular, se encontrar novamente com o caminho da vida, o caminho da saúde, do bem-estar, enfim, né? Então, muitas vezes nós somos sim, mais espectadores, né? E quanto mais espectador eu sou, mais eu tenho a possibilidade de encontrar. Porque quando eu me coloco nessa posição de observar, talvez fique mais claro eu conseguir olhar a situação e perceber o que está acontecendo. Quando eu já me coloco de uma forma muito ativa, eu digo assim, a grande possibilidade de você não encontrar o que você deseja, porque você está muito sim. fechada, né, focado naquele processo, né? Então isso é muito interessante, né? A gente precisa E uma sempre. coisa que é bom que quem observa normalmente não julga, né? Então por isso que facilita, né? Quando você está observando, você não está julgando. Não, Exato, não sei se as suas ações ela é ruim ou se é boa. A gente exato. vai verificar isso agora, né? Vamos Até ver. porque o ruim e o bom é um senso de julgamento, né? É Então, isso aí. talvez justamente a abordagem, a partir do momento que você amplia a cena, você vê que foi simplesmente, como foi dito aí, a sua crença, né? Que foi colocada ali e ela Isso. determinou que aquilo era ruim. Então, na verdade, tudo aquilo que você trazia era fruto da crença que foi embutida naquele momento. E se eu mudo a crença, eu mudo
a história, eu mudo o momento, né? Então, também é Sim, importante. Por quê? Porque o paciente traz as verdades dele, né? E são as verdades dele que estão adoecendo ele. Então, talvez sim. ele vai ter que começar a modificar um pouco essas verdades, né? Para que justamente o organismo dele possa conduzir ele a um outro estado, né? É isso aí, pessoal. Então, se vocês se interessarem, tá? A gente tem apenas 4 vagas, tá? Aqui em São Paulo, no curso avançado do Dr. Alan, tá? Vai acontecer do dia 26 ao dia 28 de novembro, esse mês agora, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no direct da osteopatiasp.com.br, manda no direct do Dr. Alan pelo Insta, pelo e-mail. Quem tem o WhatsApp dele pode mandar, quem tem o meu WhatsApp pode mandar, tá? A gente vai esclarecer as dúvidas para vocês. Vai ser muito, mas muito bom esse curso aqui em São Paulo. Vai ter questões clínicas, realmente é um curso diferente, tá? É muito prático, né? Como o Alan disse, é uma coisa assim fenomenal. É que para realmente você usar, aprender, usar e ver realmente a diferença que faz nos seus atendimentos, aonde você esteja, né? Para que você faça a diferença na vida dos seus pacientes. Beleza? É isso Então, aí. pessoal, qualquer dúvida, manda direct aí pra gente. Alan, a palavra final é sua. Muito, mas muito obrigado pela nossa live hoje. Você é sempre muito bem-vindo, né, meu amigo? E espero que a gente tenha ajudado aí a esclarecer muitas coisas aí das pessoas que estão nos acompanhando aí, não só da vida delas, mas também da vida dos pacientes e dos familiares. Ó, uma pergunta aí. O curso tem pré-requisito ter feito as 5 leis com a Alan? Não, não precisa ter feito as 5 leis comigo. Só precisa ter feito as 5 leis, tá? Esse curso, o pré-requisito é ter o conhecimento básico da nova medicina germânica, né? Porque a gente vai utilizar esses mapas e nós vamos aprofundar, né? Então, o único pré-requisito é esse, mas pode ter feito em qualquer lugar, tá? Então, todos são bem-vindos aí. Ele é destinado realmente a pessoas que já trabalham com as 5 leis biológicas. Wesley, antes de eu encerrar, eu quero convidar todo mundo que está aí na live. Nesse sábado, nós vamos ter um evento muito legal, das 8h30 ao meio-dia, com o tema As Marcas da Covid. Né? Eu vou falar aí de todos os processos Que legal. biológicos ligados à Covid, temas como vacinação, enfim, uma série de coisas aí, né? Como viver daqui para frente ou conviver com essa nova dinâmica, tá? Então vai ser um evento muito legal aí. Quem não se inscreveu, vai lá, o link está disponível na bio. Vai ser bem bacana também para as pessoas conhecerem um pouco essa visão, né, da nova medicina germânica e dessas terapias integrativas em relação a esse processo da Covid. Então fica aí o convite. Mais uma vez, cara, obrigado pela oportunidade, pela parceria aí e espero, né, que a gente consiga ter uma turma muito legal aí mesmo e levar esse conhecimento e ajudar os profissionais para que realmente eles possam multiplicar isso daí cada vez mais, né, e ajudar as pessoas que estão precisando muito. É isso, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Um abraço a todos aí. Boa noite. Pessoal, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais.